Queridos e queridas, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui, hoje num horário um pouco mais alternativo por conta da minha agenda, mas tenho aqui para falar com vocês um pouquinho mais sobre constelação, né? As pessoas ficam me cobrando, mas eu vou trazendo aos pouquinhos aí um pouco mais dessas informações que é de interesse de todos que me seguem. Então vamos lá, né? Vamos começar de novo. Acho que fica bom por aí. Eu tenho uma infinidade de lives, né? Tanto no meu YouTube, quanto no Spotify, como aqui mesmo no Instagram, que já trazem bastante desse tema. Mas hoje eu tô aqui para começar do zero. Para aqueles que nunca ouviram falar ou que tenham dúvidas, que possam me perguntar por aqui mesmo, que eu vou respondendo para vocês. Bom, como eu vejo a constelação familiar, né? Ela tem vários conceitos, né? Várias formas de se olhar, mas depois desses anos todos trabalhando com ela, com milhares de atendimentos, eu chego a algumas formas de colocar que são mais simples, sabe? Para que as pessoas entendam com mais facilidade. E o primeiro ponto que eu vejo é a mudança de postura que eu tenho diante da minha origem. O que é origem, Andréa? Pai, mãe, ancestrais, né? Na visão de Bert Hellinger, né, o pai das constelações, ele diz assim, né, a maioria dos nossos problemas vem de desordem da nossa origem. E eu sou a prova viva disso, né? Na hora que der certo aqui, eu vou começar a falar um pouco mais sobre a minha história diante disso. Então, quando a gente olha para trás, né? Pai, mãe, ancestrais, e a gente tem qualquer amarra ali, seja de lealdade, seja no sentido de honra, de repetições de padrões, ou mesmo julgamentos que eu tenho, cobranças que eu tenho em relação à minha família de origem, eu vou criar emaranhamentos, a gente fala, né? Eu vou ficar embolada ali com essas histórias e vou ter dificuldade em alguns aspectos da vida de seguir a minha vida, né? E fazer um pouco diferente do deles. Muitos de nós falam assim, eu não quero ter o mesmo comportamento do meu pai ou da minha mãe. E isso faz com que eu repita assim, né? Na maioria dos casos. Ou faça que eu atraia situações semelhantes a isso que eu julgo e começam essas situações a se repetirem na minha vida, né? Eu nego meu pai em qualquer âmbito, por exemplo, eu posso atrair um marido muito parecido com ele. Ou, até eu me casar, ele nem era tão parecido, mas depois que eu me caso, ele se torna muito parecido com os mesmos comportamentos, né? Então, assim, a gente tem explicações para isso, né? São várias nuances. E uma coisa que eu nunca me canso de dizer, né? Que é importante a gente compreender. Não há uma receita de bolo. Não tem um protocolo a ser seguido. Cada caso é um caso. Então, eu tenho que realmente olhar para essa origem e entender o que tem ali para mim, né? Então, a constelação familiar é o quê? É trazer, então, ordem para essa desordem, eu enxergar, né? Quando eu vou constelar, onde eu estou infringindo algumas leis do meu sistema familiar como um todo. O que são essas leis, Andréia? Porque a constelação familiar é baseada em 3 leis básicas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Se eu estou infringindo uma dessas leis em qualquer instância, isso vai impactar na minha vida, seja financeira, profissional, relacionamento e até doenças. Então, e nem só isso, né? Em comportamentos, por exemplo, também na questão de ser mais ansiosa, workaholic, ou não ter foco, não ter determinação. Então, tudo isso pode estar vindo da minha origem, né? Por eu não conseguir olhar para essa origem de um lugar de honra, que a gente fala isso com muita frequência aqui. E o que é a honra? Também isso é importante.
é olhar para trás sem julgamento. É aceitar a minha história como ela foi apresentada, me curvar a ela para que eu tenha como seguir a minha vida e fazer diferente. Quando eu não consigo fazer esse movimento de honra, quando eu estou ali com queixa, seja em qualquer âmbito, algo na minha vida vai empacar. Né? Eu falo que o sistema nos coloca de castigo e ele vai trazendo situações na nossa vida que vão se repetindo muitas vezes para que eu consiga olhar para essa origem e me curvar a ela. E quando a gente fala em nos curvarmos, a gente não está falando aqui de aceitar comportamentos abusivos, por exemplo, né? A questão é, tudo existe uma origem sistêmica. Eu não preciso conviver, mas eu preciso honrar. E, aliás, esses últimos posts que eu fiz essa semana, algumas pessoas vieram com umas perguntas bem duras, né? Ai, minha mãe me nega, minha mãe me rejeitou a vida inteira. Quando a gente fala de honra aos pais, a gente não está falando de convivência. A gente não está falando de amor. A gente está falando de uma aceitação genuína da vida como se apresentou sem julgamento. Foi assim que a minha vida transformou, né? Eu não me tornei consteladora do nada. Foi um chamado mesmo. Porque a minha vida era um caos até a constelação chegar. E eu tenho uma crença, né? E eu falo que isso para mim é muito óbvio, que a constelação era o primeiro grande passo para o nosso autoconhecimento e nosso autodesenvolvimento. Foi ali que minha vida começou a transformar de verdade. Claro que eu não parei de lá para cá de estudar, de buscar, né, outras coisas, né? E hoje estou aí, né, muito direcionada ao Enneagrama, porque eu vejo que é um grande complemento. Né? Mas a constelação é o primeiro grande passo no meu ponto de vista. Porque se eu não estiver em ordem com a minha origem, eu não estarei livre para seguir um destino diferente do deles. E se sigo diferente em um aspecto, eu posso estar repetindo em outro, ou não sou feliz em outro. Então, assim, de novo, não é uma receita de bolo. Tem pessoas que seguem e ficam bem com toda a sua história. Outras não, né? Então, assim, quando a gente infringe uma dessas leis, a teoria, né, teoricamente, na teoria, a gente vai ter algumas questões aí para lidar. No meu caso, eu tive muitas questões de relacionamento, né? Eu me casei 4 vezes, eu tive muitas questões financeiras. Oi, Ju, tudo bom? Eu tive muitas questões financeiras, né? Questões de escassez mesmo, de passar fome em muitas fases da minha vida. E mesmo quando eu consegui dar um salto ali, né, no meu trabalho, eu vivi endividada. Então, assim, era o sistema como se ele gritasse comigo, sabe? Falava, olha para isso, né? Porque eu realmente excluía meu pai e minha mãe do meu coração. Então, quando eu entendi, né, quando a constelação chegou, que eu comecei a estudar, comecei a fazer curso, como eu falei para vocês, foi um chamado muito forte. Eu falei, caramba, fiz tudo errado, né? Por isso que minha vida foi o caos. Então, meus amores, é mais ou menos isso, sabe? É conseguir entender que a constelação... E outra coisa, muita gente tem medo de constelar. Não precisa, não é nada demais. É só te mostrar ali para onde você tem que olhar e como mudar essa postura diante da origem. Não é uma coisa simples a se fazer, né? Principalmente para nós, né, que temos aí alguns desafios com a nossa família. Às vezes a gente carrega muitas dores, muitos traumas, muitas frustrações, muita mágoa. Mas é possível, né? É super possível. E outra, né? As pessoas falam, meu pai já morreu, tem problema? Não, eu honrei meu pai só depois de morto. Então, é conseguir realmente olhar para esse lugar sistêmico, olhar para essa família e agradecer pela vida, simplesmente pela vida que você recebeu deles,
né? E quando eu consigo agradecer pela vida, eu consigo tomar a vida, que é um verbo também na constelação muito mal interpretado, né? Quando eu tomo a vida como ela foi apresentada, eu me integro de pai e mãe dentro de mim. Porque eu sou 50%, cada um queira ou não queira, isso é um fato. Quando eu excluo o pai ou mãe, eu estou excluindo parte de mim. Não tem como, porque eu sou essa pessoa, eu sou parte, né, dessas pessoas, desse pai, dessa mãe, desse homem, dessa mulher. E aí eu vou um pouco além, né? Nós escolhemos os nossos pais. Não tem esse papo de que eu não pedi para nascer. Pediu sim. E por que a gente escolheu essa vida? Por que a gente escolheu esses pais? Então, é realmente entrar nesse lugar, desse lugar de que tudo é certo como é. Por mais que eu não concorde, eu tenho um aprendizado ali. E como eu consigo fazer diferente? Eu só consigo fazer diferente quando eu aceito tudo como foi. Senão eu fico presa. Eu fico presa em relações equivocadas, eu fico presa em ciclos de escassez, né, que vão e vêm. Eu fico presa em dívidas, eu fico presa em trabalhos que eu não me sinto bem, não me sinto pertencente, né? Eu falo, e tudo isso que eu falando para vocês é porque eu passei por isso. Eu passei por mais de 30 empregos, né, até me encontrar. E era uma busca mesmo, desenfreada de quem sou eu. E por que eu sentia esse vazio dentro de mim? Por não integrar pai e mãe dentro de mim. E só quando eu fiz esse movimento de aceitação e integração que eu consegui seguir, né? E transformar minha vida, e minha forma de agir, minha forma de ser. Tampei esse buraco que eu falo, que ficava aqui dentro, né? Então, eu faço esse convite para vocês. Procurem estudar um pouquinho, mesmo que você ainda não tenha coragem ou ache que talvez não seja para mim. A constelação é para todos. Desde que que eu queira olhar para essa origem, que eu queira mudar algumas coisas na minha vida, a constelação está aí. Não precisa ter medo dela. Não vai acontecer nada sobrenatural dentro de uma constelação. Ela só vai trazer ordem para o que está em desordem. E a forma ainda que eu constelo, que é um pouco diferenciada da constelação tradicional, que eu chamo de alinhamento sistêmico, a gente é um único alinhamento na vida. Você não precisa fazer novamente, porque a gente vai colocar todos os temas dentro de uma única constelação. E a gente vai liberar o seu sistema como um todo. E aí você fica livre para seguir o seu destino. No alinhamento, eu também passo muitos exercícios para que traga sustentação para esses movimentos que a gente vai fazer juntos. Então, assim, é um momento único. Eu dou muita aula para constelador, né? E sempre os feedbacks que eu tenho são: nossa, esses exercícios são fenomenais, né? São fantásticos. E isso é muito gratificante, porque realmente foram eles que me ajudaram, né, aos poucos eu ir tomando esse meu lugar, que não foi uma tarefa fácil para mim, não é do dia para a noite, é uma jornada interna mesmo, é uma mudança nas minhas células, sabe? E isso demanda esforço, é um orar e vigiar todos os dias, é dedicação, sabe? É foco. E aí as coisas vão se ajustando naturalmente, que a gente muitas vezes fala: nossa, o que será que aconteceu, né? Porque a nossa vida fica mais leve, mais fácil, mais serena. Eu fico mais em paz com a vida e comigo. E os dias vão sendo realmente mais iluminados, né? Sendo mais prósperos, sendo mais abundantes em todos os sentidos da vida. Para quem, né, ainda também tem um receio, ou para quem ainda quer conhecer um pouco mais, eu tenho 2 e-books gratuitos no meu site, né, andreemboaba.com.br. Lá um e-book sobre constelação familiar, uma explicação bem clara, bem básica, para qualquer pessoa conseguir entender. Até porque o vocabulário sistêmico é um pouco diferente do nosso e às vezes cria uma certa dificuldade de entendimento.
E um outro e-book que se chama Como a Constelação Mudou a Minha Vida. Na verdade, ele deveria se chamar Como a Constelação Salvou a Minha Vida, né? Porque eu fui uma pessoa depressiva a vida inteira, como eu falei para vocês já, não parava em emprego nenhum, sempre num lugar de muita melancolia, de muita dor, de me sentindo vítima da vida, da sociedade, dos meus pais. E quando a constelação chegou, ela me transformou completamente, né? E eu cheguei num lugar, né? Aí estou ainda nessa jornada com vocês, que eu nunca imaginei que pudesse estar, né? Nunca imaginei que chegar aqui nesse lugar, mesmo depois de tantos desafios, eu pudesse ainda me sentir tão bem como eu me sinto. E outra coisa, né? Então, para você, então voltando aqui, para você que quer conhecer um pouquinho mais e ainda tem um pouco de receio, né? Entra na minha comunidade. Chama Comunidade Consciência do Ser. O site é, né, comunidadeconscienciadoser.com.br. E lá eu tenho ali, somos vários terapeutas, e eu faço terapias à distância para vocês ao vivo, de quarta e sábado pela manhã. Eu tenho um bate-papo sistêmico com vocês uma vez ao mês. Diga um pouco dos processos do Nicolau ou Nicolai na sua evolução. Me fala aí que eu te falo, sim. Ali tem exercícios sistêmicos que eu passo para vocês fazerem diariamente ou semanalmente, né? A gente envia terapias energéticas à distância em grupo. Somos vários terapeutas, todos colegas dessa jornada, pessoas que eu encontrei pelo caminho, que cuidam de mim, que eu cuido deles, que a gente está juntos aí há anos, né? Reencontros aí de almas mesmo para essa transformação do nosso planeta, para essa elevação de consciência. A gente traz conteúdos de Enneagrama, conteúdos de vários tipos que vocês vão amar. E é um preço bem simbólico, mensal, e o anual, então, nem se fala. Deixa eu ler aqui, que alguém está me perguntando algo. Diga um pouco mais sobre os processos de evolução, de elevação com Nicolai Corsino. Fala assim. Olha, a Bianca tá falando assim. Para quem tem dúvida, maratone em todos os episódios da André no Spotify. Acho que não tem maneira melhor de entender como funciona a constelação de uma forma tão simples e amorosa. Ah, gratidão, Bia, é isso mesmo. Eu sempre falo, sabe, Bianca, as pessoas ficam me cobrando lives, mas eu falo assim, é difícil falar mais do mesmo, né? Eu tento falar de uma forma diferente, mas acaba estando tudo lá. Constelação é uma coisa simples, ela traz 3 leis básicas, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Entendeu as leis, vivem de acordo com as leis, não tem como dar errado. Claro que nada substitui uma constelação. Muitas vezes a gente tem amarras ali. E é só constelando que a gente consegue, às vezes, soltar, né? Mas só de você entender um pouco já tem movimento. E a sua vida já começa a ter movimentos. E outra coisa, né? Quem perguntou aqui do Nicolai, deixa eu ver aqui, foi a Carla. Carla, Nicolai foi também, assim como muitas coisas na minha vida, foi um divisor de águas, né? Ele me ajudou muito em todos os meus processos. Ele é um grande mestre do Enneagrama. Ele levou o Enneagrama para outro nível de consciência, né? Para um nível muito elevado. Ele foi engenheiro da Embraer. Olha que interessante, né? E quando o autoconhecimento chegou, ele falou, é isso que eu tenho que levar para o mundo. E ele é uma das pessoas mais reconhecidas em Enneagrama no mundo. Inclusive, acabei de me formar com ele no Ennea Master Mentorship Program, que é reconhecido internacionalmente, essa certificação, né? Foi um ano de mentoria, mas eu estou com ele há mais de 4 anos, estudando Enneagrama, fiz todos os cursos do Nicolai, praticamente, treinadores de desenvolvimento humano, Ennea Coaching, todos. E ali é um programa muito vivencial, tá? Apesar de que o Enneagrama, né, ele descreve algumas personalidades, são 9 personalidades, que eu já trabalho com ele aqui indiretamente junto com a constelação. Só que ele consegue levar a gente para um lugar muito mais elevado, né, de realmente uma elevação de consciência, coisas que alguns autores
nos levam muito para a personalidade, muito colocar a gente em caixinha. E com Nicolai é algo muito mais sentido, experienciado, sabe? No corpo mesmo, a gente sente ali. É difícil explicar o que a gente vive ali. Eu brinco que a maioria desses colegas, né, desses amigos, grandes amigos que estão aí, colegas de profissão, eu quero dizer, mas grandes amigos do coração aí que estão na comunidade, por exemplo, todos passaram por lá, né? E a gente fala, se a gente contar o que acontece aqui, vão chamar a gente de louco, tem que viver mesmo para entender, né? Agora ele parou, ele deu uma pausa nos enneagramas e foi, não que ele não trabalhe enneagrama junto, mas hoje ele está com um programa novo aí que chama Expansão Existencial, que inclui tanto a alquimia humana, que eu também me formei com ele, né, em alquimista, e enneagrama junto. É o primeiro ano que ele está lançando isso para as pessoas que estão iniciando aí nesse processo de autoconhecimento. É bem interessante, eu super recomendo, né? Eu não passei por eles, como eu disse, eu já passei pelos outros mais avançados, mas eles são incríveis e o Nicolai é realmente um grande mestre. Então, se você tem interesse, vai, porque vale a pena. Cleiton, o Cleiton é um dos nossos terapeutas, um grande amigo, parceiro aí de alguns projetos. Ele também é um dos que está me ajudando aí na reformulação da comunidade. Em breve a gente vai ter um novo lançamento dela, porque a gente está lançando um aplicativo. Então já vai estar pronto e a gente vai trazer aqui para vocês. Cadê a Carla? Parabéns, já constelei com você no Dia das Mães, me recordo com muito carinho. Oi, Carla, querida. Pelas suas fotinhas pequenas eu não consigo reconhecer as pessoas, mas fico feliz, viu? Qual é o nome? Nicolai Cursino, né? É o nome dele. Nicolai, como se fala, Cursino, como se fala com S, tá? Então, assim, hoje eu trago o Enneagrama paralelo à constelação, até porque quando eu vou receber quando às vezes um cliente chega, muitas questões dele vêm de encontro com a personalidade, né? Então, por exemplo, eu sou um tipo 4 de Enneagrama. O tipo 4, ele tem uma tendência à depressão, ele tem uma tendência à melancolia, né? Então, quando a gente consegue se entender naquela personalidade, a gente também consegue sair dessas como a gente chama, de armadilhas do nosso tipo, né? Porque a gente chama de tipo. São 9 tipos, eu sou o tipo 4. Então, a gente acaba aprendendo a lidar, né? E saber como sair desses buracos que o 4, especificamente, se enfia de vez em quando. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Esses programas, de a gente ter essa compreensão de quem somos e de entender como são os nossos mecanismos de defesa e como a gente sai disso, nossas virtudes, nossas paixões, etc., a gente consegue lidar com as adversidades com muito mais facilidade, né? Vocês sabem que eu perdi minha filha em 2023, e se não fosse, né, tudo que eu vivi ali, tudo que eu conheço de constelação e tudo mais, da minha personalidade também, com certeza eu teria caído numa depressão profunda, porque era a desculpa que um 4 precisa para não levantar da cama, sabe? Porque a gente é uma armadilha mesmo do nosso tipo, né? Por quê? Porque o 4 é extremamente profundo, ele é muito sensível, então ele sente muito, ele sente tudo com muita profundidade. E isso às vezes pode levar a gente para um lugar de muita dor, de muita depressão, entendeu? Então, o quanto é importante a gente se conhecer, né? Marta Lopes, vamos lá. Estou estudando com o Nicolai, estou encantada o quanto ele é leve. E é mesmo, Marta. É de uma leveza, né? De um acolhimento, de uma amorosidade. Ele é um 7 do Enneagrama. Assim, mas ele realmente é encantador. Eu sou apaixonada, né? Nos tornamos amigos aí nesses anos todos. Ele me ajudou em várias etapas da minha jornada. Inclusive, com duas semanas da morte da Lu, eu tinha já um curso pago com ele, né? E eu fui, que era um dos cursos do alquimista, que era Essência e Transcendência o nome. Agora também não vai ter mais, ele só tá com a expansão existencial por um tempo agora. Ele formatou essa nova versão aí, que inclui, né, esses cursos que eu fiz do alquimista.
E ali ele fez um processo comigo tão significativo e tão profundo, né? Que eu saí de lá assim, uau, porque eu estava com uma dor tão profunda, pessoal, em relação a Luísa e tudo o que aconteceu. Era uma culpa, sabe? Coisa de mãe mesmo, né? Uma culpa profunda. Eu morei fora do país muitos anos, deixei ela com o pai, né? Porque foi necessário por conta do meu trabalho. O pai dela não deixou que ela fosse, quando eu era diretora de marketing. Então, assim, eu tinha essa dor, sabe? Muito grande, né? Essa culpa, né, de ter sido ausente por muito tempo. E ali ele fez um trabalho comigo tão potente. E ali, depois que eu saí, né, eu ficava assim, cadê minha culpa? Procurando mesmo no meu corpo a minha culpa, e eu não achava, né? Sim, né? Na plataforma dele tem uma entrevista minha falando do meu tipo, tem mesmo, do meu raio 4. E o tipo é a personalidade, e o raio ele fala que é a nossa energia, né? A energia desse raio, desse tipo, né? Dessa personalidade. Por isso que a gente pode chamar de raio, de tipo, tá tudo certo. E eu dou realmente uma entrevista do tipo 4 ali. Então é isso, queridos, assim, eu acho que o casamento constelação e enneagrama é um casamento perfeito, né? Porque, como eu digo, primeiro eu olho para a origem e aí eu vou olhar para mim. Só aí eu tô livre para olhar para mim. E nesse olhar para mim é onde entra o enneagrama, de entender como eu funciono, como é essa personalidade, essa máscara que eu tomei para mim quando eu era criança, quando eu nasci, né? Eu usei uma máscara para sobreviver. Né? E é com essa máscara que a gente veio para o mundo. E o Nicolai tem uma frase muito legal que eu amo, que ele fala assim, se está escrito no livro, não é você, né? Então é só a sua personalidade, você é a sua essência. E é para esse lugar que ele, né, nos convida sempre a visitar a nossa essência. Claro que no mundo que a gente vive, a gente sempre acaba ficando um pouco, às vezes, na nossa personalidade. A Marta está falando, enneagrama e constelação é essencial para os nossos processos de cura, sem dúvida, né? E hoje eu estou aí formatando aí coisas novas, que logo eu vou trazer para vocês. Para a maioria que vocês sabem que eu não trabalho presencial, mas eu vou começar a fazer grupos presenciais, porque eu recebi também vou chamar de algumas intuições de trabalhos misturando enneagrama e constelação. Tá no tapete, né? O enneagrama tem um tapete com a mandala, com os 9 raios, né, que eu chamo de Enneagrama Sistêmico Estelar, no meu caso. Foi algo que veio lá com o Nicolai, no ano passado, num dos processos que eu fiz. E agora, no final da mentoria dele, veio mais um tipo de movimento que a gente pode fazer no tapete. E esse final de semana aqui com os meus amigos aqui na minha casa, que eles sempre vêm, o pessoal da comunidade, como eu falei, e outros amigos do Enneagrama, a gente vem sempre fazer testes juntos de como, né, levar coisas para vocês que possam trazer efeitos significativos na vida. E foi sensacional esse fim de semana aqui em casa. E simplesmente eu consegui construir aí, né, no meu racional uma jornada mesmo, alinhamento sistêmico e mais 3 processos que inclui enneagrama e constelação também no tapete. Só que assim, o alinhamento sistêmico, que é o meu carro-chefe hoje ainda, eu faço online, né, sem problema nenhum. Eu até falo, eu nem gosto muito de atender presencial com alinhamento porque não faz muito sentido. Mas os outros, sim, né? Eles precisam ser presenciais para sentir mesmo como é que funciona ali e sentir as energias do raio misturado com a constelação. Então, assim, é algo que eu acredito que vocês vão gostar muito. E logo, logo a gente vai trazer novidades aí de onde a gente vai estar apresentando isso. Para quem é de São Paulo, região, né? Porque eu não moro em São Paulo exatamente. Hoje, atualmente, eu moro em São Roque. Mas a gente está procurando um lugar, né, para receber as pessoas e poder fazer esses movimentos presencialmente. E a gente quer até fazer de uma forma que a pessoa possa fazer uma imersão de pelo menos 2 dias,
né, para que a gente consiga fazer um trabalho profundo mesmo de transformação. Mas a gente está formatando aí para depois do carnaval, talvez a partir de maio, e logo eu trago essas novidades para vocês, que eu acho que para quem está aqui perto da gente vai conseguir sentir isso no corpo, nas energias, que é o que Nicolai traz com tanta maestria nos seus retiros, nas suas imersões, e que eu quero começar a fazer a partir desse ano. Sobre constelação, gente, alguém tem alguma pergunta que queira me fazer? Deixa eu ver se eu passei alguma pergunta. Acho que não. Obrigada, querida. Você viu as fotos, né? Deve ter visto Eu não postei, eu não posto muitas coisas diferentes do que eu faço no meu profissional. Acho que o Cleiton postou, né? Algumas outras terapeutas postaram, mas eu não postei no meu feed ainda. Depois eu vou pensar como eu vou postar isso lá com a constelação. Vou esperar mais uns dias, porque eu tô formatando essa nova história e aí eu quero fazer. Perguntas, meus amores, estou aqui disponível para perguntas. Senão a gente encerra, já falei um pouquinho hoje sobre esse contexto todo. E depois eu vou vir numa live na semana que vem, que eu tô fazendo toda terça. Só não tem um horário fixo por causa da minha agenda. Pois eu quero trazer para vocês, contar um pouco da minha história mais uma vez, um pouco mais detalhada, sabe? Para que vocês consigam aí entender um pouco mais como foi meu processo e para vocês verem que é realmente possível a mudança. A Bianca tem uma pergunta. Congelamos em agosto enquanto eu estava na Alemanha. Agora estou de férias no Brasil na casa da minha mãe. Muito difícil de realizar os exercícios. Bi, vamos lá. Sim, né? Tá de férias, tá na casa da mãe. Aproveita. Só mantenha-se no seu lugar, né? No seu lugar de filha. Não dê palpite, né? É aquele lugar de sim senhor, sim senhora, que eu sempre falo, né? Casa de pai e mãe é sim senhor, sim senhora. Tome o colo dela, né? Mas tem aquele exercício, né? De fazer no colo dela. Você não vai conseguir? Me conta aí. Ai, não, aproveita. Ó, se não conseguiu ainda fazer com a mãe o exercício do sim no colo dela, é porque tá grande no sistema. Não tomou o seu lugar ainda. Foca nos exercícios para conseguir, tá? Não adianta vir constelar de novo, não. A Bianca tem a ver com alguma resistência que eu possa ter em relação à nossa relação? Com certeza, né? Ainda tá grande no sistema. Acho que você queria dizer, né? Que você não conseguiu fazer ainda o exercício com ela, né? Aquele que eu passo, que é para fazer com a mãe diretamente. Se não conseguiu, tá fora do lugar, ainda não tomou o seu lugar e precisa se esforçar nos exercícios. Não adianta, gente, não adianta ficar constelando o tempo todo, né? É o que eu falo. A minha forma de constelar não precisa voltar. É exercício e orar e vigiar, prática, exercício de corpo, né? Eu passo exercício que tem movimento de corpo. Por quê? Porque eu preciso ensinar o meu corpo, as minhas células, o meu lugar. Simples assim. Hoje eu estava constelando uma moça e ela contando, né, que nos exercícios sentiu isso, sentiu, né, um alívio, soltando algumas coisas, e todo dia soltava um pouquinho conforme ela ia fazendo. E eu falei, é isso, né? A gente tem que ensinar o nosso corpo o nosso lugar, porque demanda tempo. Eu dei um exemplo que eu não posso dar aqui, porque é um exemplo meio íntimo, mas eu vou dar um outro exemplo que é muito interessante, né? Outro dia eu fui no quiroprata e ele deu uma aula de coluna para mim. Então ele falou assim, olha, nossa coluna tem mais de 70 quilômetros de terminações nervosas. Quando eu chego lá, eu tô meio torta, então ele vem e me ajusta. Só que na semana seguinte eu tenho que voltar. Por quê? Porque eu volto para o mesmo lugar que eu estava. Por que volta? Porque aquelas terminações nervosas que regulam, que acessam todo o nosso corpo, elas entendem que o correto é o torto. Por quê? Porque eu passei muito tempo torta naquela posição errada, né? E aí eu tenho que treinar elas a entenderem, né? Praticar ali, né? A quiropraxia para que eles ajustem toda semana até que eu as convença que o correto é o ereto. Isso é constelação também. Não adianta ficar vindo constelar.
Eu preciso treinar esse sistema. Como? Fazendo exercícios. E são os exercícios que eu passo de honra, pai e mãe, a dizer sim ao sistema, água, música. Eu passo um monte de exercícios. Claro que depende de cada caso. Mas são eles que vão trazer esse movimento que falta muitas vezes para a gente tomar o nosso lugar, viu, Bianca? Ó, a Bianca ainda continuando a conversa dela. Tem a ver com alguma resistência? Ah, já falei. Tem a ver sim. O que mais que você traz? Deixa eu ver. Ah, não falou mais nada. Sim, Bi, tem a ver com a sua resistência. Tá tendo a resistência, sim. Ainda não honrou a mãe, né? Por que será, né? O que falta aí? Por que você ainda tá se sentindo maior que ela, né? Mora tão longe. Qual a dificuldade de deitar no colo dessa mãe, né? E pedir a benção. E é uma coisa tão gostosa quando a gente consegue, ela nos preenche de força e de amor. Então, assim, por que você está resistindo a isso, né? Mas faça, continua fazendo mentalmente ou com a cadeira até que você consiga fazer. Mas ali já mostra que ainda falta aí muita coisa para se movimentar até que você consiga, tá? O que mais, queridos? Acho que eu já falei tudo, né? Eu vou emendando um assunto num outro e depois acabo que me perco aqui nos meus raciocínios malucos. A Bianca falando, verdade, emocionada aqui. É isso, Bi. Nossa, é tão mais fácil quando a gente se entrega, sabe? Até tem uma frase, é mais simples do que parece. Eu ouvi muito essa frase aqui no campo, desse final de semana aqui em casa, fazendo os movimentos entre nós aqui, terapeutas. É muito mais simples do que parece. A gente só vai complicando as coisas. Qual a dificuldade que eu tenho se eu estou na casa da minha mãe de férias, porque eu moro em outro país, de pedir para deitar no colo dela e pedir a benção? O que me impede de fazer isso, né? Qual é a resistência aí? Então, assim, aproveita esse momento. Eu tenho certeza que esse pequeno gesto pode transformar a relação de vocês. Só permita-se, tá? É uma permissão mesmo. É se entregar, aquilo que eu falo, eu tenho que me render ao meu sistema, né? Isso é uma rendição ao sistema, tá bom? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Senão a gente vai encerrar. Senão eu vou ficar falando aqui sozinha. E você sabe que a minha maior dificuldade, gente, de fazer live é ficar falando sozinha? Porque quando eu tô num podcast ou alguém me convidou, é uma delícia. Porque aí tem uma troca, a pessoa pergunta, eu respondo. Eu adoro responder perguntas. E aí fica muito mais fácil, né, de eu levar para vocês. Porque como eu sou muito objetiva, e todo esse assunto é um assunto que para mim é muito simples e muito óbvio, eu acabo... E eu nunca fui prolixa de ficar enrolando. Então, para mim, é difícil ficar aqui falando sozinha com vocês. Então, eu preciso desses desafios, né? De vocês ficarem me fazendo perguntas, porque isso me ajuda. De qualquer maneira, amanhã às 19 horas, terça-feira, hoje é terça, né? Amanhã é quarta. Tem uma live também que eu vou fazer com a Angel, que é lá do Instituto do Nicolai Cursino, que vai estar dando um curso aqui de Eneagrama Inicial, aqui em Alphaville, pertinho aqui de casa, em fevereiro. E a gente vai fazer uma live falando um pouco de constelação, porque eu vou estar lá com ela, vou estar lá ajudando ela, né, nos bastidores, e também vou estar fazendo uma prática né, pessoalmente lá com o pessoal que estiver inscrito no curso dela. Então, acredito que vai ser uma troca bem bonita. E se alguém aqui se interessar, é só chamar a gente no direct que eu passo as informações sobre o curso da Angel, tá? Acho que é isso. Ninguém vai perguntar nada. Eu vou embora. Vou deixar vocês. Mas sempre uma honra estar aqui, sempre uma delícia essa troca, né? Adoro essas perguntinhas que vêm no caminho. Se quiserem que eu fale de algum tema específico, me mandem no direct. Eu trago aí uma mini live ou até uma live inteira sobre o tema, né? Quais são as dúvidas, o que vocês querem saber, né? Igual a Bianca trouxe agora sobre a mãe. A gente vai tirando essas dúvidas para vocês. É mais fácil do que lá nas mensagens, nas postagens. Porque ali eu tenho que fazer um textinho e não dá, muitas vezes, para responder coisas em palavras ali. A gente precisa estar explicando um pouquinho mais, né? E aí, aqui no ao vivo ou dentro ali
de uma constelação é mais fácil de eu explicar, tá bom? Então é isso, meus queridos. A gente se vê. E qualquer coisa, só me chamar, tá bom? Então, um beijo enorme para vocês.